Podem tomar assento. Lembrando que domingo temos discipulado e às 10 horas temos o culto, amém? E no sábado tem Projeto Ana, 19 horas, temos o Teens, não é? E também temos os jovens, então preparem-se, será um final de semana bem corrido aí, amém? Irmãos, fecha teus olhos por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez e ainda fará nessa noite, Pai. Acalma os nossos corações, que toda a ação, Pai, do inimigo caia por terra, que tudo aquilo que gera bloqueio em nosso entendimento seja agora destruído em nome de Jesus, e que possamos crescer na Tua palavra todos os dias, Senhor. É o que eu te louvo e te agradeço, em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu creio que não termina hoje essa mensagem, mas o tema é: quem disse que seria fácil, não é? E quando nós recebemos uma palavra de Deus, seja ela uma profecia ou uma promessa, nós somos tendenciosos a crer que será fácil, porque se Deus prometeu, né, se Deus falou, e é sempre bom trazer algumas coisas à memória, não é? A profecia é uma coisa, promessa é outra. A promessa faz parte do profético, mas não é a profecia em si. Quando Deus profetiza, quando Deus usa alguém para falar, ou Ele mesmo lança uma profecia, não depende de nada do ser humano para que aquilo aconteça. Você querendo ou não, ocorrerá. É como falar do juízo final. Você crendo ou não, haverá um juízo, não é? E promessa é quando há uma condição. Então Deus diz: se me obedecer, esse se é a promessa. Então, se você não fizer a sua parte, Deus não cumprirá a dele. Tranquilo? Então, quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós somos tendenciosos a achar que é fácil. Só que o único que prometeu tudo de maneira fácil, sem sacrifício algum, foi Satanás. Quando você lê a tentação de Cristo no deserto, ele disse, não é? Se você me adorar, te darei tudo, todos os reinos. Ou seja, Satanás disse que se ele o adorasse, ou se ele se submetesse a ele, ele lhe daria tudo o que ele quisesse. Então, o único que prometeu a coisa fácil foi o inimigo. E às vezes, nós nos deparamos com alguns conflitos dentro de nós. Porque os últimos tempos, a maioria, vamos dizer assim, a igreja no geral está se inclinando a algo perigoso, que é: Deus tem que fazer, porque você é cristão, você tem que viver o melhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? Por quê? Se você olhar a história da Bíblia, não foi fácil para Noé, sim ou não? Deus disse para ele fazer uma arca, mas não deu ferramentas para ele fazer isso, e nem deu um monte de ajudantes. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Isaac, não foi fácil para Jacó, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Josué, não foi fácil para os discípulos, não foi fácil para ninguém. Mas nos dias atuais, a impressão que dá é que depois que você se torna cristão, parece que tudo tem que ser fácil. É tanto que quando vem alguma luta, muitos de nós ou questionamos a Deus ou desistimos. Nós não estamos sendo forjados para resistir aos dias maus. Agora, o que muitos de nós temos dificuldade para entender é que o foco não é a pessoa que Ele escolhe. O foco não é a pessoa que Deus escolhe para fazer algo pequeno ou algo grande aos nossos olhos, porque diante de Deus tudo é grande, não é? Aquele que dá um copo de água a alguém já está fazendo algo muito grande no reino de Deus. Para Deus tudo é grande, aqui aos nossos olhos nós medimos, não é?
Quem é que foi mais importante? Será que foi Davi? Será que foi Salomão? Nós ficamos tentando medir as coisas e não entendemos que o que importa é o propósito de Deus. Então, nós temos essa dificuldade, porque aos nossos olhos tem grande e pequeno, e nos esquecemos que a questão com Deus, no foco não está na pessoa que Ele escolhe, e sim no propósito que Ele tem a realizar através da vida daquela pessoa. Tranquilo? Essa é a questão. Nós ficamos focados na pessoa e nos esquecemos que quem faz tudo é Deus. Então, nós temos essa dificuldade, vamos dizer assim, de entender que o propósito que Ele tem a realizar através daquele indivíduo é o que importa. Ou seja, Abraão foi especial. Não, ele é especial porque está na história, e hoje nós olhamos para Abraão como alguém especial. Mas se não fosse Abraão, ia ser um José, um Manuel, um Antônio, qualquer um. Deus escolheu alguém para viver um propósito. Agora, esse alguém respondeu a esse chamado, que são coisas diferentes. O que foi que o tio de Esther, que eu nunca lembro o nome dele, disse para ela, não é? Como que é o nome do tio de Esther? Isso, está vendo? Alguém sabe. Quando Amã faz todo ali a trama, e ali Mardoqueu chega e manda avisar Esther que o decreto seria para que todo judeu fosse morto, e Esther ficou meio assim, estava acomodada, né? Estava bom para ela. Ele disse, quem sabe, não foi para isso que Deus te chamou, foi por isso que Deus fez com que o rei te escolhesse. Mas se você não quiser ajudar, não tem problema, Deus enviará o socorro por algum outro. Então o foco não é a pessoa, o foco é o propósito que Deus tem a realizar através daquela pessoa. Se nós entendermos isso de verdade, nós nunca mais iremos idolatrar ninguém. Não iremos tratar ninguém como Deus nessa terra. Agora, e é por causa disso que muitos perdem, porque começa a se achar especial, começa a achar que as coisas acontecem por causa dele, e não por causa do propósito que Deus tem a realizar através da vida dele. Tem muita gente se achando especial, sim ou não, irmãos? Na Bíblia, você olha para Elias, o grande profeta Elias, mas você vê que Elias já estava começando a perder o sentido do propósito que Deus tinha na vida dele, porque chegou um momento que ele disse o quê? Me mata. Vamos saber que Deus é misericordioso, né? Quantas vezes nós falamos assim, ai Senhor, eu não aguento mais essa vida, me leva, cuidado. E aí, ele disse, Senhor, me mata porque eu sou o único que restou, ou seja, só tem eu de perfeito. E aí Deus disse, tem 7.000 que não se dobrou. Ou seja, você é só uma pecinha no meu tabuleiro, Elias. Então nós vamos tomar cuidado. E aí você vê quantos pregadores, não é? Atualmente acham que as coisas acontecem por causa deles. E eles vão perdendo o foco, porque na verdade Deus tem um propósito a realizar através da vida dele. Mas ele não é o foco. O foco é Deus. E isso serve para qualquer área da sua vida. Se você, de repente, Deus começa a te dar uma sabedoria e você começa a crescer naquela área de trabalho, ou naquela área de estudo, enfim, você começa a crescer, e aí você começa a virar Nabucodonosor. Louvado seja eu, glorificado seja eu, e bendito seja eu, porque está vendo aí tudo da Babilônia, tudo fui eu. E antes que ele terminasse de falar, o anjo veio, e ele se torna um animal e foi comer pasto. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos,
Porque nós somos tendenciosos a sempre achar que aquilo que estamos fazendo e está funcionando, está crescendo, seja lá na área espiritual ou financeira, a área que for, nós somos tendenciosos a dizer: está vendo como eu sou inteligente? Está vendo? Então quer dizer que Deus é mau, Deus fez você inteligente, fez todo mundo burro. E nós nos esquecemos, o foco é Deus. Toda vez que você começa a se destacar em algo, no seu trabalho, você realmente é alguém que tem um talento especial, pare e comece a refletir, qual é o propósito de Deus através disso. Ele não dá um talento a ninguém à toa, Ele não dá uma sabedoria, Ele não coloca a pessoa em destaque à toa. Toma cuidado. E nós precisamos entender, irmãos, que ninguém é perfeito, somente Deus é perfeito, amém? Nenhum dos heróis da Bíblia, exceto Jesus, era perfeito. Ninguém, só Jesus era perfeito como homem, nunca pecou. Ou seja, Deus não olha a matéria bruta, Ele olha o produto final. Se Ele olhasse para Abraão, idólatra, Ele nunca chamaria Abraão para ser o pai da fé. Ele nunca olha, irmãos, se Ele olhasse para o produto ali bruto, eu não estaria aqui, talvez você também não. Cada um de nós temos uma história, temos um passado, alguns mais tenebrosos, outros menos tenebrosos, mas temos um passado. E Deus nos escolheu assim mesmo. Quando Jesus chama Paulo, Paulo cai lá e Jesus fala com ele. Paulo estava no auge da sua fúria, mas Jesus disse para Ananias: Ananias, ele é um tição tirado do fogo, fala para ele o quão ele irá sofrer pelo meu nome, porque o foco não é Paulo, o foco não é Pedro, o foco é Cristo, amém? Por isso que ele diz, olha, uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo, todos nós somos de Cristo. Então, irmãos, nunca foi fácil. E quem te disse que seria fácil te enganou. E eu gostaria de falar de um casal na Bíblia, que foram os coadjuvantes do maior acontecimento da história da humanidade depois da queda do homem. Então, primeiro evento extraordinário, Deus cria tudo, Deus cria o sistema solar, Deus cria a terra, Deus cria o homem, mas o homem cai, o homem peca, e depois disso, o acontecimento mais extraordinário para mim, foi a história de José e Maria, coadjuvantes no filme de longa-metragem que ainda não terminou, sim ou não? Coadjuvantes, porque é isso que nós somos, irmãos. Nós somos coadjuvantes, porque o ator principal, o vencedor do Oscar é Cristo. É isso que nós somos, apenas ajudantes. Talvez o amigo do noivo. É aquela história, não é? Nós às vezes não paramos para entender que se a igreja fosse uma carpintaria, uma marcenaria, como muitos falam hoje, cada um de nós seria uma ferramenta, e cada ferramenta tem o dia certo de ser usada, e tem o momento certo para isso. Então o serrote não é melhor que o martelo não é melhor que a furadeira, mas cada um tem o seu papel. Aquela chave de fenda minúscula, talvez se ache menos importante, não, tem lugar que o parafuso só serve ela, não serve uma chave grande. Então cada um de nós somos uma ferramenta na carpintaria de Jesus. E José e Maria, irmãos, é uma história fascinante, e nós veremos através da história de José e Maria, que quem disse que seria fácil? Quem disse? Porque quando nós nos convertemos, às vezes Deus falou com alguns, não sei como foi com você,
mas falou comigo: olha, porque eu vou te usar, meu servo, vou eu te levar a muitos lugares. Mas ele não disse o quanto eu ia sofrer por causa disso. Se dissesse, eu não queria. Quem é que quer sofrer, irmãos? Se dissesse, eu não queria. Não, ele vai como um carro, né? O farol tem um alcance. Então, quando chegar naquele alcance, já ilumina outro e você vai caminhando. E a história de José e Maria é fascinante, porque esses coadjuvantes, eles passaram por muita coisa. Não foi fácil. Então, abra a sua Bíblia aí. Por isso que eu disse, nós não terminamos hoje. Não sei quantos dias para terminar. Deus me deu esse tema e eu comecei a escrever. Mateus, vamos lá para a história, não é? Mateus capítulo 1, verso 18, abram aí rapidamente. Diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, não é? Que significa o Senhor salva, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Agora vai lá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e deixa aberto em Lucas. É a mesma história, mas tem algumas coisas diferentes. Lucas 1, 26. Acharam aí? Diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Alguns manuscritos dizem: bendita és vós entre as mulheres. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho, e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Quando nós recebemos uma promessa, quando nós recebemos uma palavra, uma profecia de Deus, nós temos essa tendência, como Maria, a dizer que seja feito segundo a sua vontade. Porque toda vez que Deus fala, nós nos emocionamos, sim ou não? E nós às vezes não paramos para pensar na grandeza e no propósito porque Deus está falando. Seja algo físico, seja algo espiritual, enfim.
Só que nunca foi fácil. E a primeira coisa, irmãos, que nos chama a atenção aí em Lucas 2, vai em Lucas 2, verso 4 e 5. Primeira coisa, irmãos, quando Deus nos chama, normalmente isso é de praxe. Então nós, a partir de agora, veremos como era a vida de Maria, ou a vida de José e Maria. Lucas 2, verso 4, diz assim: por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Primeira coisa, sair da zona de conforto. Quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus nos fala algo, quando começa um trabalhar de Deus em nossas vidas, normalmente Ele nos tira da nossa zona de conforto. Quando Deus fala com Abraão, Ele diz: Abraão, sai do meio da tua parentela. Essa zona de conforto, irmãos, aqui na história de José e Maria, era sair de uma cidade e ir para outra. Só que a época do nascimento de Cristo era uma época de inverno naquela região. E essa zona de conforto, sair dela, fala sobre desafios e dificuldades. Já começa com desafios e dificuldades. Nós normalmente, quando Deus fala conosco, nós já queremos tudo do bom e do melhor, porque senão não foi Deus que falou. E é interessante que José bota Maria num jumento, vamos dizer assim, e vai atravessar o mundo. Uma mulher grávida. Irmãos, andar sem estar grávida num cavalo já não é fácil, e num jumento piorou. E é interessante porque Maria não pediu nada, Deus disse que ela ficaria grávida, e aquela criança não era filho de homem, mas era filho do próprio Deus, e seria Deus na terra. Tem promessa maior que essa, irmãos? Tem profecia maior do que essa? Mas é interessante que Deus não preparou uma carruagem, não preparou uma escolta. Eles simplesmente pegaram as suas coisas e partiram. Coincidentemente, quando Deus manda o anjo falar com José e Maria, vem um tal do imperador infeliz e cria um censo. E todo mundo tinha que voltar para sua cidade natal para fazer o censo. E aí começa a jornada. Irmãos, nos propósitos de Deus, a única garantia que temos é a fé, que aquilo que Ele começou em minha vida, Ele é fiel para terminar. Não existe garantias, irmãos, humanas, não existe. Alguns começam bem, outros começam mal o negócio. Mas eu te dou um conselho. Se Deus tem propósito, se Deus te deu habilidade, você entende que Deus está te levando a alguma coisa, pede para Ele já começar pelo ruim. Vai por mim. Porque se você começar pelo bom, é muito raro alguém que está acostumado a comer picanha querer voltar a comer carne de segunda. É muito raro. Porque você fala, mas se você experimentar o bom, você não quer mais o ruim. Você não quer. E aí é onde você se perde. Então, primeira coisa, irmãos, já começa assim, sair da zona de conforto. E Deus tira José e Maria do meio ali, do seu lugar. Já estava, vamos dizer assim, sua carpintaria, não é? José era carpinteiro, alguns dizem que José era um mestre de obras, enfim, José era alguém que tinha uma empresa, vamos dizer assim, não era qualquer um, porque nós às vezes não paramos para pensar, não é? Se hoje é difícil você ter uma marcenaria, imagine naquele tempo. Então José era um cara que tinha profissão, que tinha uma empresa,
e agora ele tinha que fechar a empresa e atravessar o mundo de jegue. Então já saiu da área de conforto, a trajetória já começou. Segundo, lê comigo Lucas 2 aí, versos 6 e 7. Quem disse que seria fácil? Verso 6 diz assim: e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você precisa estar pronto para ficar sozinho, irmãos. Entenda isso. Nem sempre, quando Deus tem um propósito a realizar através da sua vida, Ele permitirá que pessoas te ajudem. Você precisa estar pronto para viver sozinho, ou para tomar decisões sozinhos. Porque para além da jornada ser difícil, a mulher está no 9º mês de gravidez, ainda não se achou um hotel, então a única coisa que sobrou foi ali, aquela parte ali onde o estábulo. Agora entenda uma coisa, não é que o estábulo estava cheio de animais, irmãos, é que assim como hoje, todo comerciante, ele sempre dá um jeitinho de esticar um pouquinho mais, para ganhar um pouquinho, né, mais. Eu acho que esses caras eram meio mineiros. E aí o que foi que ele fez? Eles davam uma limpadinha, ó, não tem mais quarto, mas se você quiser, tem um lugarzinho ali, está limpinho. Agora imagina, irmãos, não tinha um filho de Deus para ajudar José naquele parto. Olha que loucura. Que Deus é esse que manda um anjo falar que eu vou ser mãe dele na terra como homem, e agora eu estou aqui sozinha, com dores de parto, num estábulo, e só tem meu marido, coitado. Não tem ninguém nem para esquentar uma panela com água. Porque nós, irmãos, criamos um folclore, porque agora eu recebi Jesus na minha vida, tudo vai mudar, e agora tudo serão flores, mas toda flor, aliás, toda rosa tem espinhos. E se você não tomar cuidado, você fura a mão. Então a coisa foi ficando mais difícil. Então nem sempre você terá ajuda de homens. Agora, por que Deus faz isso? Será que é porque Deus gosta de nos ver sofrer? Não, irmãos, não é. É para que nós possamos compreender que nós temos que depender dEle. Se Ele fez uma promessa, se Ele disse que um propósito dEle se cumprirá, lá naquela empresa, lá na igreja, lá no teu trabalho, lá na escola, seja onde for, você será usado para fazer algo. Entenda, Ele fará com que você aprenda a depender dEle. Porque Romanos 11:36, Paulo diz que porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando Abraão volta da guerra, e aquele rei diz: Abraão, pega uma parte para você, ele disse assim: eu não quero uma correia de sandália, para que depois você diga que foi você que enriqueceu Abraão. Porque nós também temos um problema, não é, irmãos? Quando nós começamos a prosperar, quando nós começamos a melhorar um pouquinho em alguma área, nós temos a tendência de achar que estamos crescendo porque somos bons, somos inteligentes, porque agora a moda você tem que destravar a mente. Você tem que entender que você não tem que pedir permissão. Tudo agora, os coaches agora estão ganhando dinheiro com isso. Irmãos, se Deus tem um propósito, e você está caminhando nesse propósito, você depende dEle. Porque se alguém entra na história, vai dizer: não foi Deus, fui eu que te ajudei. Se você se vira e começa a crescer, você tem a tendência de ser Nabucodonosor.
de achar que é por causa de você. Mas Deus disse assim para aquele povo quando foi como escravo para a Babilônia: amem essa terra, casem, amem, porque vocês viverão muito tempo nela. E onde o povo de Deus habita, há prosperidade. Quem era o maior conselheiro de Nabucodonosor? Era um macumbeiro? Era Daniel. Era um judeu. O homem que interpretava os sonhos de Nabucodonosor não era um dos seus magos, dos seus adivinhos, era Daniel, um dos príncipes de Israel, como escravo. Porque às vezes você está lá numa empresa e você fala assim: eu sou só o ajudante aqui, eu sou, entre aspas, um escravo. Não, você é servo de Deus, e a luz brilha sobre você. E por causa de você e do propósito que Deus tem através de você, Deus faz aquela empresa crescer, Deus faz muitas coisas. Por causa do propósito que Deus tinha a realizar através de Daniel, quando interpreta o primeiro sonho de Nabucodonosor, ele poupa a vida de todos os feiticeiros que ele tinha. Se não fosse ele, todos seriam mortos. Mas não é porque Daniel era bonzinho, é porque havia um propósito. Haviam coisas que Deus iria revelar através de Daniel para os nossos dias e para os tempos futuros. É engraçado que a gente fala de escatologia, fala da volta de Jesus, do reino, como usando o Novo Testamento. Não, Daniel já é escatológico. Então havia um propósito. Havia um propósito através de Daniel. Daniel ia entender as escrituras, ia orar, o anjo viria e já iria revelar sobre principados e como é que funciona o reino espiritual. Havia um propósito. Então não importa quem é você no lugar onde você se encontra, se você é um chefe, se você é um empregado, se você é o menor dos empregados, você é servo de Deus. E onde você está, busque em Deus, há um propósito para você estar ali. Irmãos, quando eu vim morar no Pequeno Coração, eu ficava me perguntando o que eu vim fazer aqui. Porque não tinha sentido, para mim não tinha sentido. Porque eu não estava desempregado, eu não estava com problema financeiro, tinha um bom emprego, tinha casa própria. O que eu vim fazer no Pequeno Coração? Que hoje está bonito. Mas naquela época, sem asfalto, esgoto a céu aberto. Às vezes para sair de casa na chuva, tinha que botar uma sacolinha no tênis. Não tinha sentido. Ah, mas o meu serviço estava ficando longe, eu tinha que morar mais perto do serviço. Mas eu poderia ter alugado uma casa, ou no centro de Itaquá, ou próximo do serviço que era em Guarulhos, enfim. Não tinha sentido. Eu não entendia, mas já havia um propósito para estar ali. Porque eu não vim para cá para abrir igreja. Havia um propósito, eu só não entendia, eu só não sabia. Mas as coisas vão caminhando, o sofrimento vai aumentando, e você começa a ver que algo está sendo gerado. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque você precisa estar pronto para não ficar em depressão ou não ficar questionando quando ninguém te ajudar. Precisa estar pronto para isso, para confiar em Deus. E Deus manda o socorro. Deus manda aquilo que você precisa. Na hora certa Ele manda. Porque foi melhor aquele estábulo do que não ter nada e ela morrer congelada lá no frio, no inverno. Sim ou não? Foi melhor. Então nós precisamos compreender que haverá momentos que não é porque Deus se afastou de nós, é porque Ele está nos ensinando algo. Às vezes nós recebemos Jesus, mas ainda somos muito dependentes das pessoas. Não é que você não precisa de ninguém, mas é que você, ao invés de confiar em Deus, você está sempre confiando em alguém que te prometeu um emprego,
que disse que se você vier para cá, olha, eu vou te ajudar. Você fica sempre dependente de uma palavra de homem. Mas o homem, irmãos, a única palavra que não volta é a de Deus. Então José e Maria começam a sua jornada. Outra coisa, Lucas 2, verso 8. Diz assim, irmãos, hoje nós não vamos sair nem do capítulo 2. Lucas 2, verso 8 diz assim: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou, ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Ou seja, tudo estava debaixo do propósito de Deus. Agora, vai comigo, irmãos, no verso 16, diz assim: indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. A respeito de quem, irmãos? José e Maria são só coadjuvantes na história. O anjo não disse assim: vá lá, que Maria agora é a mulher da vez. O bebê é Deus na terra. Não, vai ver a criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Não porque Maria deu à luz, porque o Salvador tinha nascido. Entenda, irmãos, nós somos apenas coadjuvantes. E não é fácil ser coadjuvante do ator, da pessoa mais importante do universo. Não é fácil. Eu já me deparei com situações assim. A pessoa chegar e falar assim: ô Marcão, pastores, ô Marcão, fala com o apóstolo lá, você que é mais chegado dele. Eu não sou mais chegado dele, eu sou que nem você, um coadjuvante. Não, mas você anda mais com ele e tal. Então, irmãos, imagina você ser coadjuvante de Jesus. Só que os dias atuais as pessoas querem brilhar mais do que Jesus, ao ponto de ficarem de guerrinha na internet, sim ou não? Porque Deus me usa, então eu vou lá no culto onde o cara está pregando, depois que ele pregar eu vou levantar e vou expulsar demônio, eu vou curar. Quem vai, irmãos? Nós não somos os atores principais. E se nós entendermos isso, nós nunca desistiremos em meio às dificuldades. Porque o que importa é que eu diminua e ele cresça. Outra coisa, não é? Aqui está falando o quê? Que a glória é para ele. A glória é de Cristo, irmãos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Tranquilo? Outro ponto. Lucas 2,19 diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Guarda o teu coração, porque senão você se desvia do propósito de Deus. Guarda o teu coração. Porque Maria via tudo aquilo acontecer, e José também. E ela sabia o que estava acontecendo, mas ela guardava o coração, ela guardava para ela o que estava acontecendo. Entenda uma coisa, irmãos, Provérbios, Salomão diz assim: guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida.
Guarda as tuas emoções. Coração são emoções, irmãos. Ainda que algo espantoso esteja acontecendo, ainda que algo sobrenatural esteja acontecendo, e você seja o coadjuvante nessa história, e você está vendo aquilo acontecer, guarda o teu coração. Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a deixar que os aplausos corrompam o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz o quê? Os aplausos provam o coração do homem. Guarda o teu coração, porque você não está brilhando porque você é especial, mas sim porque há um propósito de Deus a se realizar através de você. Guarda o teu coração. Cuidado com essa ideia que eu sou, porque eu. Cuidado, irmãos. Eu já ouvi pessoas dizendo assim que não sabe por que ela é tão especial. Eu já fico com medo dessas frases, irmãos. Porque ninguém é especial, especial é Cristo. E nele nos tornamos especiais, nele. Outros dizerem que tem os 5 ministérios. É Jesus na terra. Pessoa dizer que é apóstolo, profeta, pastor, mestre, é Jesus na terra, irmãos. Porque Jesus exercia esses 5 ministérios. Um homem ter esses 5 ministérios, ou uma mulher, vira Deus na terra. Mas muitos dizem que tem. Ou o camarada é pastor, mas quando ele prega ele diz assim, porque eu sou profeta de Deus. Espera aí, tem alguma coisa errada, você é pastor ou você é profeta? Você sabe qual é o erro? Não é, eu não sou profeta, eu posso ser profético. Consegue entender a diferença? Todos nós podemos profetizar. Então, eu não sou profeta, eu sou profético. Quando eu estou pregando, eu estou profetizando, porque a palavra de Deus é a maior profecia que existe. Agora, 5º ponto, para a gente terminar aqui. Lucas 2:35. E nós nem saímos de Lucas 2. Lucas 2:35 diz assim: como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Irmãos, que coisa de maluco. Olha só, lê o 33 comigo. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Olha que coisa, que alternância, né? Estavam ali alegres, eufóricos, eles foram apresentar o menino no templo, como de costume, e ali um profeta, né, chamado Simeão, começa a falar sobre aquele menino, ao ponto de dizer: Senhor, agora você pode me levar, já estou velhinho, quase não enxergo, porque eu vi o Salvador. Irmãos, quando nós realmente temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós só queremos uma coisa, ir para Ele. Eu amo Jesus, mas Jesus, me dá mais uns 50 anos de vida aí. Tem alguma coisa errada, irmãos. Só que você precisa entender que não será fácil, que haverá momentos de dor e sofrimento. Porque o anjo não disse isso para Maria. Só disse: bem-aventurada és tu, Maria. Deus achou graça. Você conceberá um filho, e esse filho, ele é o Altíssimo. Ele vem pelo Espírito dele, ele será Emanuel, Deus conosco na terra. O nome dele será Jesus, que significa o Senhor salva. Não disse. Aí agora, o Espírito de Deus, através de Simeão, está dizendo o que Maria passaria na morte de Jesus. Irmãos, aí você fala assim:
Ou esses que dizem que não existe mais os dons nem profecia hoje em dia. Mas se Deus falou, por que não se cumpriu? Irmãos, o que esse homem falou se cumpriu 33 anos depois. Nem ele estava vivo mais. Só que o nosso foco aqui é momentos de dor e sofrimento. Porque talvez eles acharam que a parte difícil já tinha passado. Afinal, andaram dias montados no jumento, no frio. Depois, sozinhos ali para aquela criança nascer. Tanta dificuldade. Aí o dia de alegria que era apresentar o menino, vem um profeta. Se fosse hoje, talvez eles assim, isso é lá profeta de Deus? Está dizendo que eu vou sofrer? Está dizendo que algo vai ser tão terrível que vai destruir os meus sentimentos? Isso não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ia dizer assim, olha, eu vou fazer de você alguém próspero nessa terra. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, porque momentos de dor e sofrimento faz parte do propósito de Deus em nossas vidas. Momentos onde Deus irá falar de coisas que você passará. Aí você fala, isso é loucura, não é não, irmãos. Jesus disse assim, tem de bom ânimo, neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, seja ministerial, seja na empresa, seja lá onde for, no teu casamento, na tua casa, enfim, entenda, para que o propósito de Deus se cumpra, há uma jornada muito difícil a se percorrer, irmãos. E nessa jornada, você passará às vezes por dor e sofrimento. Porque lembra que Maria via tudo e guardava no seu coração? Ela entendeu, irmãos, que ela veria essa criança sofrer. Ela entendeu. Então às vezes Deus irá falar coisas conosco, mas Ele só fala quando nós temos maturidade para compreender, senão Ele não fala. Se Ele falasse lá no dia da gravidez, pode ser que ela diga, arruma outro, eu não. Então, entenda, a dor e o sofrimento que talvez você esteja passando hoje, comece a buscar em Deus, se não faz parte de um propósito maior. Porque quanto maior a tua dor, maior o teu sofrimento, maior é o ministério, maior será a tua carreira profissional, maior será a tua vitória. Porque estas coisas sempre fará você lembrar que não é você, é Deus que opera tudo em todos. E que você não é o ator principal, você é um coadjuvante em um filme que já tem o fim. Só que esse roteiro ainda não acabou. Fique em pé no seu lugar.